Olá, é com imensa alegria que voltamos aos comentários de Emmanuel ao Evangelho de Mateus. Nós vamos, nessa nova etapa, comentar, dentro da sequência, o capítulo 5 de Mateus e o versículo 44. Este versículo ele é importantíssimo dentro das considerações espirituais que Emmanuel apresenta para nós. Sobretudo porque trata de uma moral só apresentada pelo Cristo. Só ele teria uma autoridade moral para apresentar determinado tema. Será uma série de exatamente 22 comentários, né? Só sobre este versículo. Então, hoje, nós estamos apresentando o primeiro tema deste versículo. É exatamente o 94, o comentário 94 da obra do Evangelho comentado por Emmanuel, o Evangelho de Mateus. O título é Na Senda do Cristo. E o versículo é este: Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5, 30, 44. Né? Alguns comentários feitos por grandes teólogos tratando das obras de Jesus afirmam que não existe nenhuma literatura religiosa ou inspiradas um tal conceito como este, um ensino moral como este, de amar aos inimigos. Né? E somente Jesus, ele teria essa autoridade moral de trazer-nos este ensino, de amar os inimigos. Realmente está muito além do que nós possamos imaginar. Vejamos como Emmanuel começa as suas primeiras considerações sobre este versículo. Ele nos diz aqui o seguinte: senda de espinhos, gerando flores, calvário e cruz, indicando ressurreição. Na realidade, o nosso querido mentor Emmanuel, ele aqui nos apresenta esse grande ensino de Jesus, e sobretudo em sua vida. Quando disse nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas o próximo não é só aquele a que nós amamos e somos amados por eles. Aqueles que estão sempre, de alguma maneira, concordando com as nossas posições, com os nossos ensinos, com a nossa maneira de ser. É, sobretudo, aquele também que faz um contraponto a nós, que também está vivenciando uma outra realidade. Então, quando nos é apresentado aqui este autoconceito, né, nos apresenta que Jesus estava muito além do período em que ele estava encarnado. É um dos motivos que ele apresentou aos seus discípulos. Né? Tenho muitas coisas para vos falar, mas vocês não podem suportar agora. Eu creio pessoalmente que este ensino de amar os nossos inimigos ainda não é bem compreendido e muito menos praticados, pelo menos por mim, eu não posso falar pelos outros, mas eu acho que está muito longe ainda de nossa época. É necessário muitos anos de evolução espiritual para chegar a este ensino de Jesus de uma forma prática. Né? Então, Jesus veio para um tempo, como diz lá João, veio para o que era seus e os seus não os reconheceram. Né? Ele apresentando toda a sua bondade, amor, misericórdia, mesmo assim não foi compreendido. Compreendido por aqueles que não queriam viver, não queriam se adequar aos seus ensinos, mas também por aqueles que estavam muito distantes por ideologias políticas, como era no caso o Império Romano, que estava dominando toda a região judaica
naquela época. Jesus aqui nos traz um ensino que está talvez até além de nossa compreensão, quando deixamos de lado a posição espiritual para vivermos e para interpretarmos este momento. E continuando aqui, o nosso querido Emmanuel, quando nos retrata aqui este versículo, ele diz o seguinte: ainda assim, perdoa os verdugos, ouvida as ofensas, e volta do túmulo para ajudar. Ele apresentando que Jesus, mesmo durante toda a sua trajetória aqui na Terra, o tanto que foi humilhado, o tanto que sofreu, mas ele estava completamente deixando-se amar e amar aqueles os quais estavam maltratando, né? Condenando de uma maneira injusta. Né? Ele tão somente dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Né? Todos aqueles homens que estavam na dominação judaica, os sacerdotes lá do templo, como também Pilatos, que estava ali na direção política do Império Romano naquela região, todos não compreendiam a grandeza de Jesus. Todos não compreendiam, né, a divindade daquele espírito puro, o mais puro que já esteve em nosso planeta, co-criador do nosso planeta. Então ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E certamente Jesus continuou vivo, porque a morte não existe, né? Essa é a grande mentira que é trazida a nós por muitos e muitos milhares de anos, e só agora, através do Evangelho Redivivo, é que está sendo desvendada da maneira mais clara de que a morte não existe, porque Deus é Deus de vivos. Mesmo assim, Jesus, quando passou do plano material, né, quando desencarnou através da morte de cruz para o plano espiritual, continuou ainda trazendo as suas instruções, ainda ficou próximo através das manifestações aos discípulos, a Maria principalmente, né, depois aos discípulos, auxiliando nessa grande missão de divulgar esse trabalho imenso, esse trabalho maravilhoso que ele nos chama a dar uma continuidade, o qual aqui no Espiritismo nós chamamos do Evangelho Redivivo. E continua o nosso querido mentor Emmanuel: ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Então, na realidade, os nossos inimigos, entre aspas, os adversários que temos, são nossos desafetos antepassados, são também aqueles que nós, de alguma maneira, criamos algum mal contra eles, e agora nós estamos no período do resgate. Né? Temos esse bendito momento, né, de espíritos encarnados, se assim enfrentamos os nossos desafetos, enfrentamos aqueles que, de alguma maneira, não têm simpatia por nós, e nós também não temos para com outros. Isso aí tudo revela o quanto precisamos ainda buscarmos, através das reencarnações sucessivas, este aprimoramento e este crescimento espiritual. Então é mistério que chegamos a enfrentar muitas lutas, muitas dificuldades em cada jornada. Isto faz parte da escalada da evolução espiritual. Sobretudo porque somos espíritos ainda com certo grau de perfeição elevada. E nós habitamos no planeta de provas e expiações. Então se faz mistério que tenhamos essas desavenças com muitos. E Jesus diz: olha, ama, né? Amai e sempre amais ao próximo como a ti mesmo, né? Perdoa como o vosso Pai também te perdoa, né? E assim por diante. Esta é a mensagem principal, né? A nós estarmos amando os nossos inimigos, nós estaremos, sobretudo, auxiliando a nós, no sentido
do perdão, no sentido do crescimento espiritual, como também a ele, porque ainda vamos ter que caminharmos muito tempo juntos para então termos essa reaproximação e essa vivência completa. E concluindo, nesse primeiro comentário, o nosso querido Emmanuel diz o seguinte: acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem. De vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Então, meus queridos, este é uma das primeiras aplicações espiritual de Emmanuel a este versículo. Nós teremos mais 22 comentários sobre este versículo e certamente iremos aprofundar mais essa relação do amar aos nossos inimigos. Que a paz, que a bondade, que a misericórdia seja com todos e que possamos assim aprendermos mais e praticarmos mais os ensinos do Mestre Jesus. Até breve a todos.